Ela me contou sobre a bicicleta vermelha. Só a mãe sabia disso. Um homem destroçado pela dor da perda mais irreparável que existe, a morte da mãe, recebe na madrugada mais escura de sua vida uma visita que nenhuma lógica consegue explicar. Um adolescente de olhos claros e voz serena aparece diante dele. Não é um sonho, não é alucinação. É Carlo Acutis, o jovem beato que morreu aos 15 anos e que, segundo relatos ao redor do mundo, continua intercedendo pelos que sofrem. O ponto mais surpreendente desta história não é o milagre em si, é o que Carlo diz, e como uma única frase transforma completamente um homem que havia perdido toda a razão de continuar acreditando que a vida ainda tinha sentido. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho para não perder nenhuma história como esta. Deixe nos comentários de onde você está assistindo, porque essa história foi feita para pessoas como você, de todos os cantos do Brasil e do mundo. A história começa aqui. Rodrigo tinha 43 anos e não sabia mais como respirar. Não era uma figura de linguagem. Era uma descrição literal do que acontecia com ele, desde que o telefone havia tocado às 4:30 da manhã de uma quarta-feira de novembro, com a voz do médico do outro lado, dizendo palavras que ele não conseguia mais repetir, nem dentro da própria cabeça, porque repetir era tornar real, e tornar real era aceitar, e aceitar era uma coisa que ele ainda não tinha encontrado dentro de si mesmo como possibilidade. Sua mãe havia morrido, Dona Conceição, 72 anos. Cabelos brancos que ela nunca quis pintar, porque dizia que os cabelos brancos eram medalhas que Deus dava para quem tinha vivido direito. Mãos calejadas de décadas de trabalho numa padaria no interior do Paraná. Olhos castanhos que sorriam antes da boca. Uma fé tão sólida que parecia arquitetônica, como se ela tivesse construído a própria coluna vertebral com blocos de oração e confiança. Ela havia dito a Rodrigo há 3 semanas que estava cansada. Não o cansaço de um dia difícil. O cansaço de quem sente que o corpo está pedindo licença para pousar. Rodrigo tinha pegado nas mãos dela e dito que ela era forte, que ela ia ficar bem, que o médico havia dito que o coração ainda tinha muito para dar. Ela havia sorrido daquele jeito dela e dito: "Meu filho, o coração já deu tudo o que tinha para dar. Agora é hora de descansar." Ele não havia entendido, ou não havia querido entender. Agora sentado na sala escura do apartamento em Curitiba, um apartamento que ela nunca havia visitado, porque as pernas já não permitiam viagens longas, e essa era uma culpa que Rodrigo carregava como uma pedra dentro do peito. Ele olhava para a janela sem ver nada. Eram 2 da manhã. O velório havia terminado. O enterro havia acontecido. As pessoas haviam vindo, haviam abraçado, haviam dito as coisas que as pessoas dizem, aquelas frases que tentam ajudar e que às vezes afundam mais do que erguem. Ela está em paz. Foi a vontade de Deus. Ela está num lugar melhor. Rodrigo não acreditava em lugar melhor. Rodrigo havia acreditado uma vez. Quando era criança e ia à missa todo domingo de mão dada com Dona Conceição, ele havia acreditado em tudo com uma naturalidade simples e plena. Mas a vida havia acontecido com ele da maneira que a vida acontece com certas pessoas. Em golpes. O divórcio, a demissão, o acidente que havia deixado marcas no joelho esquerdo que nunca cicatrizaram direito. Cada golpe havia tirado um pequeno bloco daquela fé infantil, até que o que restou foi uma estrutura vazia, uma forma sem substância, uma casca de crença que ele mantinha por respeito à mãe, mas que por dentro estava completamente oca. E agora a mãe havia ido. E com ela, a última razão que ele tinha para fingir que a casca ainda importava. Rodrigo levantou da cadeira e foi até a cozinha. Abriu a geladeira sem querer nada. Fechou. Ficou parado na frente da pia, olhando para o próprio reflexo no vidro escuro da janela. Um homem de rosto encovado, olhos fundos, barba de 4 dias, ombros curvados como se carregassem algo que os outros não podiam ver. Era esse o homem que havia sobrado depois de tudo. Um homem que não sabia o que fazer com o silêncio. Um homem que havia ficado tão acostumado a ligar para a mãe, quando o peso ficava grande demais que agora, com o peso no ponto mais alto de todos, não havia para onde ligar. Não havia voz no outro lado. Não havia aquele "meu filho" que ela dizia sempre antes de qualquer outra coisa, como se precisasse afirmar primeiro que ele existia e pertencia a alguém antes de ouvir o que ele tinha a dizer.
Rodrigo foi para a sala e sentou no chão, encostado contra o sofá, com o joelho dobrado e a cabeça inclinada para trás, olhando para o teto. A posição de alguém que não tem mais força para se sentar direito numa cadeira, mas também não tem energia para ir até a cama. Uma posição de entrega total, não ao sono, mas ao peso. Ficou assim por um tempo longo. O apartamento fazia os pequenos sons que apartamentos fazem de madrugada. O refrigerador, uma torneira que pingava ritmicamente na cozinha, o vento lá fora encontrando a fresta de uma janela. Sons que em outras noites ele nem ouvia. Naquela noite, cada um deles tinha um volume que parecia desproporcionalmente alto, como se o silêncio humano ao redor amplificasse todos os outros. Foi quando ouviu um som diferente. Não era um som que deveria estar ali. Era suave, quase como um sino distante, mas não era um sino. Era mais parecido com a ressonância que fica no ar depois que um sino bate e a vibração persiste. Um som que parecia vir de dentro das paredes e de dentro do ar ao mesmo tempo. Uma frequência que Rodrigo sentiu tanto nos ouvidos quanto no peito, como se tivesse ressonado em alguma câmara interna que ele não sabia que tinha. Rodrigo piscou. Olhou ao redor da sala. Nada. E então olhou para o sofá. E parou completamente. Havia um menino sentado ali. Rodrigo ficou imóvel no chão por um tempo que também não saberia medir depois. Seu cérebro tentou processar o que os olhos estavam enviando e falhou na primeira tentativa, na segunda, na terceira. Um menino, sentado no seu sofá. No seu apartamento trancado no segundo andar, 2 da manhã, janelas fechadas, porta fechada, sem nenhuma pessoa autorizada a entrar, sem nenhuma chave além da sua e de uma cópia que estava numa gaveta em São Paulo, na casa de uma prima que ele há meses não via. O menino tinha aproximadamente 15 anos, cabelos castanhos levemente ondulados, rosto limpo de traços suaves, sem nada de extraordinário à primeira vista, e ao mesmo tempo com algo que era impossível de nomear, algo que tornava impossível desviar os olhos. Ele vestia uma camiseta simples e calça jeans. Nas mãos segurava um rosário. Não o segurava com afetação religiosa, mas com a naturalidade de quem segura algo que lhe pertence há muito tempo, como uma chave ou um óculos. Ele olhava para Rodrigo com uma expressão que não era surpresa, porque ele claramente sabia exatamente onde estava e por quê. Não era compaixão no sentido piegas e condescendente da palavra. Era algo mais próximo de reconhecimento, como se ele conhecesse Rodrigo há muito mais tempo do que Rodrigo conhecia a si mesmo. Rodrigo ficou olhando para o menino, sem conseguir falar. Havia algo naquela presença, naquela quietude absoluta, naquela calma que parecia ser maior do que o corpo que a continha, que tornava qualquer explicação racional progressivamente impossível de sustentar. Não havia medo. Havia algo próximo de perplexidade absoluta, e por baixo da perplexidade, muito quieto e muito fundo, algo que se parecia estranhamente com alívio. O menino falou primeiro. Você está carregando um peso muito grande sozinho, disse ele. A voz era serena. Tinha um sotaque que Rodrigo não conseguia identificar com precisão. Não era brasileiro, mas tampouco era estrangeiro num sentido que pudesse localizar geograficamente. Era apenas uma voz clara, jovem, absolutamente tranquila. Rodrigo abriu a boca. Quem é você? O menino inclinou levemente a cabeça. Meu nome é Carlo. O nome não disse nada imediato para Rodrigo. Ele ficou olhando para o menino tentando encontrar alguma explicação que coubesse no que estava vendo. Mas não havia explicação. Havia apenas o menino, o sofá, o rosário, e aquela presença que parecia preencher o apartamento de uma forma que nenhuma presença humana que Rodrigo havia conhecido jamais havia preenchido. Como você entrou aqui? Perguntou Rodrigo. Isso não é o mais importante agora, disse Carlo, e disse de um jeito que não era evasivo nem misterioso. Era simplesmente direto, como se ele tivesse uma quantidade determinada de coisa a dizer e preferisse não gastar o tempo disponível com perguntas secundárias. Rodrigo olhou para o menino por um longo momento. Depois, sem saber ao certo por que, perguntou: o que é o mais importante agora? Sua mãe, disse Carlo. Rodrigo fechou os olhos. O enterro, os cabelos brancos, as mãos calejadas, o jeito que ela dizia o seu nome. Ela foi embora, disse Rodrigo. E a voz quebrou na última sílaba de um jeito que ele não havia conseguido controlar desde que havia recebido a notícia, desde que havia estado no velório rígido como madeira,
enquanto as pessoas choravam ao seu redor e ele simplesmente não conseguia, porque o choro ainda estava preso em algum lugar dentro dele, onde a dor era grande demais para sair. Ela foi, concordou Carlo com uma gentileza que não amenizava a verdade, mas também não a tornava mais cruel do que precisava ser. Mas não foi para o nada, e não está sofrendo, e não está sozinha. Rodrigo abriu os olhos. Você não pode saber isso. Posso, disse Carlo, simplesmente, sem arrogância, sem a necessidade de provar nada. Como? Carlo colocou o rosário com mais firmeza entre os dedos. Não fez nenhum gesto dramático. Porque eu estou de onde você não consegue ver daqui. E de lá ela é visível. O silêncio que seguiu essa frase foi diferente de todos os silêncios que Rodrigo havia vivido naquele dia. Era um silêncio que pesava de outra forma. Não o peso do vazio, mas o peso de algo muito cheio tentando caber numa sala pequena. Ela está nos braços de Deus, Rodrigo. Ao ouvir o próprio nome naquela boca, em nenhum momento ele havia dito o nome. Rodrigo sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não era explicável. Era uma sensação física, concreta, como se uma vértebra que havia estado deslocada durante anos tivesse encontrado subitamente o lugar onde deveria estar. Você não pode saber meu nome, disse ele. Conheço o seu nome desde antes de você nascer, disse Carlo. E havia no jeito como disse não mistério, mas afeto, como se conhecer Rodrigo fosse algo que lhe dava alegria genuína, não poder. Rodrigo levantou do chão devagar. Ficou parado no meio da sala, sem saber o que fazer com as mãos, com o corpo, com os 43 anos que de repente pareciam ao mesmo tempo demasiados e insuficientes. Depois, quase sem perceber, foi até o sofá e sentou ao lado do menino. Não porque soubesse o que estava fazendo, mas porque parecia o lugar certo para estar. Carlo não se moveu. Ficou exatamente onde estava, com a mesma tranquilidade absoluta de sempre. Ela era tudo que me restava, disse Rodrigo. Meu casamento acabou. Meu filho mora com a mãe e me vê uma vez por mês se eu tiver sorte. Meu trabalho é uma coisa que eu faço por inércia. Não tenho amigos de verdade há anos. Ela era a única pessoa que me ligava sem ter nada para pedir, que perguntava como eu estava e esperava a resposta de verdade, que me amava sem que eu precisasse fazer nada para merecer. Carlo ouviu tudo isso sem interromper, sem oferecer frases prontas. Apenas ouviu, com uma atenção que Rodrigo havia sentido poucas vezes na vida. Uma atenção que não estava esperando uma pausa para falar, mas que estava genuinamente presente em cada palavra. Esse amor não morreu, disse Carlo quando Rodrigo terminou. O amor que ela tinha por você não estava no corpo dela. Estava em algum lugar que o corpo não consegue conter e que a morte não consegue alcançar. Ela ainda te ama agora, neste exato momento, com a mesma intensidade com que te amava quando você tinha 6 anos e caía da bicicleta e ela soprava o joelho. Rodrigo deixou sair um som que era meio gargalhada e meio soluço. Porque ela fazia isso. Ela soprava o joelho. Ele havia esquecido disso completamente. E a lembrança chegou com uma nitidez que doía e curava ao mesmo tempo, como luz entrando por uma janela que estava fechada há muito tempo. Como você sabe isso? Perguntou Rodrigo. Ela me contou, disse Carlo. A sala inteira pareceu se reorganizar ao redor dessa frase. Rodrigo ficou olhando para o menino com uma expressão que provavelmente não era de nenhuma emoção específica, mas de todas ao mesmo tempo. Ela me contou sobre a bicicleta vermelha que você ganhou aos 6 anos e que aprendeu a andar em 2 dias porque você não era do tipo que desistia. Ela me contou sobre a vez que você reprovou uma prova de matemática no colégio e ficou com medo de contar para ela. E ela fingiu que ficou brava, mas depois foi até o seu quarto à noite e ficou até tarde te ajudando a entender os números porque não conseguia deixar você sozinho com uma coisa que estava te vencendo. Ela me contou sobre o dia do seu casamento, quando você estava parado na frente do altar e ela estava na 3ª fila, e os dois se olharam por um segundo e os dois souberam que aquilo era um dos momentos mais importantes das suas vidas e que estavam vivendo juntos mesmo sentados em lugares diferentes da igreja. Rodrigo estava chorando, não com espasmos, não com aquele choro dramático e ruidoso que às vezes finge sentimento. Era um choro silencioso e profundo, o tipo que vem de uma camada muito abaixo da superfície, de um lugar onde a dor fica guardada porque não havia encontrado saída até agora.
As lágrimas desciam pelo rosto sem que ele tentasse detê-las. E pela primeira vez naqueles dias, o choro não parecia fraqueza. Parecia necessário. Parecia tão necessário quanto respirar. Carlo ficou sentado ao lado de Rodrigo, olhando para a frente com aquela presença que não precisava fazer nada para ser consoladora. Era consoladora porque era real, porque havia algo naquele menino que tornava impossível sentir-se completamente sozinho enquanto ele estava no ambiente. Por que você? Perguntou Rodrigo depois de um tempo. Por que um menino? Por que não ela mesma? Carlo considerou a pergunta com seriedade. Porque às vezes quem está muito perto de nós não consegue nos alcançar da mesma forma. Há um amor tão grande entre vocês que criou, por assim dizer, uma névoa. Ela está aqui, Rodrigo. Mas para que você pudesse ouvir, precisava de alguém que estivesse um pouco mais do lado de fora. E você é esse alguém. Às vezes sou, disse Carlo, e havia uma humildade genuína nessa afirmação, como se ele não fosse o único nem o mais importante. Como se fosse apenas o que estava disponível naquele momento específico para aquela função específica. Eu não acredito mais, disse Rodrigo, em Deus, em nada disso. Faz anos. Eu sei que ela sabia, e eu nunca disse para não magoá-la, mas ela sabia. Ela sempre sabia de tudo. Eu sei, disse Carlo, e ela nunca parou de rezar por você. Não porque achasse que você era perdido ou errado, mas porque amava você e queria que você um dia encontrasse o que ela havia encontrado. Não a religião como regra, como presença, como certeza de que não se está sozinho no universo. E agora você está aqui me dizendo essas coisas. Carlo deu um sorriso. E o sorriso era jovem, desarmado, sem nenhuma ironia. Estou aqui porque você estava no fundo de um poço muito fundo e havia uma pessoa que não conseguia descansar completamente sem saber que alguém chegaria até você nesta noite. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou com a voz mais baixa. Ela sofreu? Quando foi? A pergunta havia ficado presa nele desde a ligação das 4:30 da manhã. Havia sido rápido, disseram. O coração havia parado enquanto ela dormia. Mas havia sido o tipo de coisa que as pessoas dizem para que a família não sofra mais. Ou era a verdade? Não, disse Carlo. Ela estava dormindo e havia algo de muito bom no sonho que estava tendo. E então, o sonho se tornou o despertar, e o despertar foi diferente de tudo que ela havia conhecido e foi bom, foi completamente bom. Rodrigo respirou, uma respiração longa, instável, mas completa. A primeira respiração verdadeiramente completa desde a quarta-feira. Ela disse alguma coisa? Para mim? Alguma coisa que eu deveria saber? Carlo ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem está fabricando uma resposta. O silêncio de quem está transmitindo com cuidado algo que precisa ser transmitido com fidelidade. Ela disse que você sempre foi o melhor presente que a vida lhe deu, que todas as dificuldades que você passou e as distâncias entre vocês nunca diminuíram o amor que ela sentia, e que ela nunca foi dormir sem pensar em você e sem pedir proteção para você. Ela disse que o seu filho, o filho dela, tem dentro de si uma bondade que às vezes ele mesmo não consegue ver. E ela pediu para você não desperdiçar a vida que ainda tem pela frente, porque é uma vida que ainda vai fazer sentido. O choro voltou, mais fundo dessa vez, com aquele tipo de libertação que parece vir de uma pressão que esteve acumulada durante tanto tempo que quem está por perto quase consegue ouvir o som do alívio. Rodrigo chorou por um tempo longo, e Carlo ficou sentado ao lado dele no sofá segurando o rosário, sem pressa, sem desconforto. Como alguém que entende que o choro não é um obstáculo, mas uma parte necessária do caminho. Quando Rodrigo finalmente levantou o rosto, os olhos vermelhos e o rosto molhado, Carlo ainda estava lá. Eu preciso ligar para o meu filho, disse Rodrigo. A frase saiu antes que ele tivesse terminado de pensar nela, como se alguma decisão já tivesse sido tomada em alguma camada mais profunda e estivesse apenas sendo comunicada à superfície agora. Sim, disse Carlo. Ele tem 12 anos. Faz 3 semanas que não falo com ele. Ele vai atender. São 2 da manhã. Ele vai atender, repetiu Carlo, com a mesma calma de alguém que não está especulando, mas informando. Rodrigo ficou olhando para o menino por mais um momento. Depois disse, você é real. Carlo inclinou levemente a cabeça. O que é real é o amor que trouxe até aqui. O resto, você pode nomear como quiser. Carlo. Rodrigo disse o nome como se estivesse experimentando o sabor dele.
Carlo Acutis. O reconhecimento havia chegado durante a conversa, não de uma fonte precisa, não de uma memória específica de ter lido ou ouvido sobre aquele nome, mas de algum lugar mais difuso, o tipo de conhecimento que existe na borda da consciência e que às vezes só se consolida quando se faz necessário. O jovem italiano, o beato de 15 anos. O menino que havia morrido de leucemia no início dos anos 2000 e sobre quem sua mãe havia falado certa vez com aquele brilho particular nos olhos que ela reservava para as coisas que a tocavam fundo. Carlo sorriu novamente, o mesmo sorriso jovem e desarmado. Ela rezava para você, disse Rodrigo, mais para si mesmo do que para o menino. Ela sempre rezava para todos os santos que ela conhecia. Ela me falou de você uma vez. Eu não prestei muita atenção. Ela prestou atenção o suficiente pelos dois, disse Carlo, e havia no jeito, como disse, uma leveza que não diminuía a gravidade do momento, mas que o tornava suportável. Rodrigo pegou o celular que estava na mesa de centro. Olhou para a tela. O contato Guilherme estava ali, como sempre estava. O último contato havia sido uma mensagem de texto 3 semanas atrás. Um feliz aniversário atrasado com um emoji de bolo. 3 palavras e uma imagem. O tipo de coisa que se manda quando não se tem coragem de ligar, mas também não se tem coragem de ficar completamente em silêncio. Rodrigo olhou para Carlo. Carlo olhou para ele com aquela expressão de quem já sabe o que vai acontecer e está apenas esperando que a outra pessoa também saiba. Rodrigo tocou o nome. O telefone chamou. 1 vez, 2. Na terceira, uma voz sonolenta e ao mesmo tempo imediatamente acordada, a voz de um menino de 12 anos que reconhecia o número do pai mesmo às 2 da manhã e que, ao contrário do que qualquer adulto teria esperado, não ficou com raiva. Pai? Oi, filho, disse Rodrigo, e a voz saiu com um tremor que ele não tentou disfarçar. Eu sei que é tarde, eu sei. Eu só precisava ouvir sua voz. Houve um silêncio curto do outro lado. E então, você tá bem? Estou indo ficar, disse Rodrigo. A vovó foi embora. Eu sei, mãe me contou. Uma pausa pequena, cheia da delicadeza involuntária dos 12 anos. Você tá sozinho? Rodrigo olhou para o sofá. Carlo havia ido. Não havia saído pela porta, não havia se levantado e caminhado. Simplesmente não estava mais lá com a mesma naturalidade suave com que havia aparecido, como se sua presença tivesse durado exatamente o tempo que precisava durar, e não um segundo a mais nem a menos. Mas o sofá havia ficado com algo. Uma impressão que não era física. As almofadas não estavam amassadas, mas que era real da mesma forma que o calor que permanece no ar depois que alguém esteve presente num lugar e partiu. Uma ressonância, como o sino que havia soado antes, vibrando ainda nas paredes da sala de um apartamento de Curitiba às 2 da manhã. Não, disse Rodrigo para o filho. Não estou sozinho. Rodrigo conversou com Guilherme por 40 minutos. No início foi o filho que falou mais, porque os 12 anos ainda tinham essa disponibilidade que os adultos perdem gradualmente, a disponibilidade de preencher o silêncio com vida. O menino falou sobre a escola, sobre um jogo de futebol que havia perdido na semana passada e sobre outro que havia ganho, sobre um filme que havia assistido com a mãe e que tinha achado assustador, mas não tanto quanto esperava. E Rodrigo ouviu tudo com uma atenção que não havia conseguido oferecer há muito tempo, porque havia estado tão dentro de si mesmo, tão fechado na câmara de pressão da própria dor, que havia esquecido que havia um menino lá fora, esperando que o pai lembrasse de olhar. Depois foi Rodrigo quem falou. Não muito. Disse que havia ficado muito distante. Disse que sabia disso e que não tinha uma boa desculpa. Disse que queria ver o filho mais. E não disse isso com a culpa performática de quem está pedindo absolvição, mas com a simplicidade de quem havia chegado, naquela madrugada, a um lugar de dentro onde a mentira não cabia mais. Guilherme disse, pode vir no próximo final de semana, pai. A mãe não vai se importar. Rodrigo fechou os olhos. Vou. Quando desligou, o apartamento estava diferente. Fisicamente, era o mesmo. Os mesmos móveis, a mesma meia luz das ruas entrando pela janela, o mesmo silêncio de madrugada. Mas havia algo na textura do silêncio que havia mudado. Não era mais o silêncio de uma câmara fechada. Era o silêncio de um lugar que havia recebido algo e que guardava esse algo com cuidado. Rodrigo foi até a janela. Ficou parado olhando para a cidade.
Curitiba, às 3 da manhã, tinha essa qualidade particular das cidades grandes, no fundo da madrugada, uma quietude que não é ausência de vida, mas suspensão dela, como um animal que respira dormindo. As luzes dos postes formavam cones alaranjados na calçada molhada. Um carro passou devagar. Uma pomba dormia num parapeito do prédio em frente, imóvel e redonda, como uma pedra com penas. Rodrigo pensou na mãe, não com a dor aguda dos dias anteriores, mas com uma dor que havia encontrado outra dimensão, menos como faca e mais como peso, e o peso estava se tornando muito lentamente algo mais parecido com uma presença do que com uma ausência. Como se o amor que havia entre os dois não houvesse sido removido do mundo quando ela partiu, mas apenas reconfigurado para uma forma que ele ainda estava aprendendo a reconhecer. Ela está nos braços de Deus. A frase de Carlo havia ficado no ar da sala como o eco do sino. Rodrigo não sabia racionalmente o que fazer com isso. Não sabia se conseguiria, no dia seguinte, sustentar a crença da mesma forma que havia sustentado naquela madrugada. Não sabia se o domingo seguinte realmente ia levá-lo a uma igreja ou se ia acordar com o ceticismo de sempre instalado novamente como uma armadura. Mas sabia que havia ouvido aquela frase. Sabia que havia ouvido sobre a bicicleta vermelha e o sopro no joelho e o olhar na terceira fila da igreja no dia do casamento. Sabia que Guilherme havia atendido às 2 da manhã e dito que ele poderia ir no próximo final de semana. Sabia que havia chorado de um jeito que não havia conseguido chorar em anos e que do outro lado do choro havia algo que se parecia com clareza. Essas eram coisas que havia acontecido, e as coisas que acontecem têm peso no mundo. Na manhã de domingo, Rodrigo acordou às 8, tomou banho, fez café, ficou sentado na mesa da cozinha segurando a xícara e olhando para o nada por um tempo. Depois levantou, colocou um casaco e saiu. Havia uma igreja Nossa Senhora de Fátima a 8 minutos a pé do seu apartamento. Rodrigo sabia disso porque havia passado em frente centenas de vezes sem entrar. Ele caminhou até lá com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, a respiração formando nuvens pequenas no frio de novembro. As folhas das árvores na calçada estavam douradas e alaranjadas, e o sol da manhã as atravessava de um jeito que tornava cada uma delas levemente luminosa por dentro, como se guardassem a própria luz. A missa já havia começado. Ele ficou parado na porta por um momento, olhando para o interior. Havia umas 30 pessoas sentadas. Um padre de meia-idade com uma voz calma que estava falando sobre ressurreição. Velas. O cheiro particular que as igrejas têm. Aquele cheiro de incenso e madeira, e algo que não tem nome, mas que Rodrigo reconheceu imediatamente da infância, de todos os domingos de mão dada com a mãe. Entrou. Sentou na última fileira. Não rezou ainda. Não conseguia rezar. Ainda não sabia mais como se faziam as palavras, mas ficou ali em silêncio, ouvindo o padre falar sobre um amor que é maior do que a morte, e sentiu, não com o cérebro, com aquele outro órgão que não tem nome mas que existe, que sempre existiu, que havia ficado em silêncio por 15 anos esperando ser consultado novamente, sentiu que estava no lugar certo. Na semana seguinte, foi visitar Guilherme. O menino o recebeu na porta com um abraço que durou mais do que o habitual, e Rodrigo ficou parado no meio daquele abraço de 12 anos, entendendo que algumas coisas que estão quebradas podem ser, devagar, com cuidado e com tempo, remendadas. Passou as semanas seguintes pesquisando sobre Carlo Acutis, o jovem italiano beatificado em 2020, o adolescente que havia morrido de leucemia aos 15 anos em 2006, que havia dedicado a vida à Eucaristia e ao próximo com uma intensidade que não parecia compatível com a idade, mas que havia sido absolutamente real, documentada, testemunhada. Leu sobre os milagres atribuídos a ele. Leu sobre pessoas ao redor do mundo que relatavam aparições, consolações, presença sentida em momentos de crise. Leu sobre a mãe de Carlo, que havia relatado que o filho dizia que a Eucaristia era a sua autoestrada para o céu. E lembrou que Dona Conceição havia falado sobre esse menino uma vez. Numa tarde de domingo, depois do almoço, com o rádio tocando baixo na cozinha, ela havia contado sobre um jovem italiano que havia morrido muito cedo e que havia sido beatificado. Rodrigo havia ouvido com metade da atenção, como fazia com as histórias de santos que ela gostava de contar. Havia dito, "Que bonito, mãe."
e mudado de assunto. Ela havia sorrido daquele jeito dela. O sorriso que sabia mais do que dizia. Não sabia, ao reler a história de Carlo, como categorizar o que havia acontecido no seu apartamento. Não tentou. Havia aprendido naquela madrugada que algumas experiências existem além da categoria e que forçá-las a caber num rótulo é diminuí-las. O que sabia era o que havia acontecido. E o que havia acontecido havia mudado algo que parecia permanentemente quebrado dentro de si. Dona Conceição havia passado 72 anos acreditando que o amor era mais forte do que qualquer distância, que a fé não era o fim da dúvida, mas a coragem de continuar mesmo dentro dela, que ninguém jamais estava tão perdido que não pudesse ser encontrado. E ela havia passado 72 anos rezando por um filho que havia perdido o caminho, rezando para todos os santos que conhecia, inclusive para um jovem de cabelos castanhos que havia morrido de leucemia aos 15 anos e que, ao que parecia, ouvia. Num apartamento em Curitiba, às 2 da manhã de uma quinta-feira de novembro, esse jovem havia sentado num sofá e entregado, com palavras simples e verdadeiras, a resposta para todas aquelas orações. Ela está bem. Ela está nos braços de Deus. E o amor que ela tem por você continua aqui, neste mundo, no mesmo lugar onde sempre esteve, esperando que você abra a mão para recebê-lo. Rodrigo foi à missa de novo no domingo seguinte, e no seguinte, e começou devagar a aprender como se fazem as palavras de uma oração. Não as palavras decoradas da infância, mas as suas próprias, tortas e incertas e sinceras, as palavras de um homem que havia estado no fundo e que havia sido alcançado lá. Havia uma frase que ele repetia todas as manhãs antes de sair para o trabalho. Não era uma oração formal. Não tinha a estrutura de um credo, nem a beleza de um salmo. Era apenas uma frase que havia ficado nele como o eco do sino, como a luz que persiste depois que a vela apaga. Ela está bem. E enquanto carregava essa frase, descobriu que algo dentro dele, que havia estado tão frio e tão fechado por tanto tempo, estava aprendendo, muito aos poucos, a respirar novamente. Como uma janela que se abre depois de um inverno longo, como a primeira manhã depois de uma noite que parecia não ter fim, como um filho que finalmente havia entendido que o amor da mãe não havia ido embora, havia apenas mudado de forma, e estava ali, invisível e absoluto, esperando que ele soubesse onde procurar. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para receber cada nova história que publicarmos. Deixe nos comentários de onde você está assistindo, porque essa mensagem foi feita para chegar até você, onde quer que você esteja.